Sou César Aquirro, médico especializado em performance, fisiologia e prevenção de lesões. Treino musculação há mais de 20 anos e entendo atletas, executivos e praticantes comuns. E vejo a mesma coisa todos os dias. As pessoas treinam duro, mas treinam errado. O erro não só destrói sua performance, ele aumenta o risco de lesão em silêncio. E hoje eu vou te mostrar os 7 erros fatais da musculação moderna. Não é opinião, é fisiologia. Você já percebeu que todo mundo na academia treina muito, mas quase ninguém evolui. Ombro inflamado, lombar travada, joelhos irritados, zero progressão em carga, zero ganho em força real, zero alteração da composição corporal. Isso não é falta de disciplina necessariamente. Às vezes é falta de ciência no treino. E o mais irônico, quanto mais disciplinadas essas pessoas são, às vezes mais elas se machucam. Existem 3 sistemas que regem a performance na musculação. O primeiro é a biomecânica, que é a técnica, a alavanca, o torque, onde a articulação é estressada, onde o músculo realmente recebe a carga, onde o risco da lesão nasce. A neurofisiologia, coordenação, recrutamento, fadiga neural, como o sistema nervoso decide quais fibras vai recrutar, a precisão versus o caos, a falha mecânica versus a falha neural. E a mecanosinalização, emitor, tensão, alongamento sob carga, o que realmente gera ganho de força e hipertrofia, estímulo mecânico bem distribuído e a qualidade é muito melhor que a quantidade. A musculação moderna às vezes ignora os 3. O resultado é um festival de treino sem mecânica, sem sinalização e cheio de lesão. Erro fatal número 1. Treinar a forma em vez de treinar a função. A maioria faz o quê? Copia o treino do influenciador, imita o atleta, foca no espelho, mas não no movimento, acredita que sentir queimar é igual a treinar certo. Repete padrões que o corpo não tolera. Forma é diferente de função. Forma é a estética do movimento e a função é a finalidade daquele movimento. O corpo ele responde à função, não à forma. Agachar bonito, mas sem estabilidade, risco alto de lesão. Puxar com o braço, ativando menos a dorsal, menos resultado. Supino com carga no ombro e não no peitoral. Stiff, onde a lombar trabalha mais que o posterior de coxa. A musculação moderna virou coreografia, movimento bonito, mas isso é irrelevante se a função está errada. Aumenta risco de lesão, estagnação, baixa eficiência do treino. Erro fatal número 2, treinar acima da sua capacidade neural. A maioria não tem ideia do que é isso. O limitador do treino não é o músculo, é o sistema nervoso central. Fadiga mecânica é boa, mas a fadiga neural é destrutiva. Treinar muito pesado, sem técnica, é igual a fadiga neural. Falhar todo dia, fadiga neural. Pouco descanso, fadiga neural. Treinar com estímulos instáveis, fadiga neural. Exercícios que exigem precisão sem base, fadiga neural. E a fadiga neural piora a técnica, que piora o recrutamento e aumenta o risco de lesão, diminui a hipertrofia e aí a pessoa treina mais e aí a fadiga neural piora e isso gera um ciclo devastador. A musculação moderna, ela confunde intensidade com competição. E quando você compete com a carga, antes de ensinar o cérebro a controlar o movimento, a conta chega. O sistema nervoso ele prioriza a proteção, então ele vai inibir a força. E ele também aprende padrões errados, então você executa errado para sempre. E um sistema nervoso cansado aumenta o risco de lesão. Vamos falar um pouco da fisiologia então. Recrutamento das unidades motoras. Tem aqueles músculos de ativação com limiar alto e aqueles com limiar baixo. Os iniciantes muitas vezes não sentem o músculo-alvo. Então, e às vezes os avançados sentem tudo. A falha mecânica é diferente da falha neural. A falha mecânica é porque um músculo saturou. A falha neural, o cérebro desistiu antes. Tem também a curva velocidade e força. Carga de mais, trava. Carga de menos é ineficaz. Velocidade sem controle, lesão na certa. Seu músculo está pronto muito antes do seu cérebro. E por isso que você se machuca. Os 2 primeiros erros já explicam por que você não evolui e por que você se machuca. Mas o problema pode ficar ainda pior. No próximo bloco eu vou te mostrar os erros que destroem a articulação, consomem energia à toa e anulam 6 meses de treino. O erro 3 é o erro que mais gera lesão e o 4 é o erro que mais gera estagnação.
Erro 3. Confundir carga com estímulo. Esse é o erro que mais destrói ombro, lombar, cotovelo, joelho, quadril e até a mecânica respiratória. Musculação não é só levantar peso, é sobre a relação entre carga e estímulo mecânico. E 90% das pessoas olham só para a carga. Carga é apenas um número. O estímulo mecânico é a distribuição de força, tensão mecânica, controle e amplitude. O músculo responde à tensão mecânica, não ao peso. Um supino de 80 kg mal executado, ele ativa mais o deltoide anterior que o peitoral. Um agachamento com 120 kg mal feito ativa mais a lombar que o quadríceps. Uma remada pesada ativa mais o trapézio que o dorsal. E as pessoas acham que estão treinando o peito, mas na verdade estão treinando o ombro. Acham que estão treinando o dorsal, mas estão treinando o braço. Acham que estão treinando o quadríceps, mas treinaram a lombar. Para isso a gente precisa entender também outra coisa. O processo de mecanotransdução. A tensão mecânica ela deforma a membrana muscular. Isso ativa os receptores de integrina e os canais de estiramento que mandam um sinal que ativa a cascata emitor. Então o estímulo é igual a estímulo mecânico, estresse metabólica na região alvo. Mas se a carga é transferida para a articulação ou outro músculo, não há sinalização no músculo alvo. Carga sem sinal é teatro. Tensão sem controle é lesão. Portanto, o impacto real é estagnação crônica, perda da conexão mente-músculo, pronação escapular virando dor no ombro, agachamento dobrado na lombar virando hérnia, remada puxando com o bíceps, zero de dorsal, puxada alta virando puxada de trapézio, stiff virando hiperextensão lombar, e você não evolui porque reforça os padrões errados todo santo dia. A carga boa não machuca, mas a carga mal distribuída ela destrói. Erro fatal número 4. Treinar com volume e intensidade incompatíveis. E esse é o erro que mais causa overreaching, fadiga crônica, queda de performance, desregulação hormonal, queda de libido, insônia, injúria por sobrecarga acumulativa. Treinar mais não é treinar melhor, é treinar pior, mais cansado e mais vulnerável. Mais volume, mais fadiga periférica, mais fadiga neural. Se você excede sua capacidade de recuperação, a performance cai. O volume mal distribuído gera microlesões cronicamente e o volume repetitivo gera um padrão motor disfuncional. Então, exemplos comuns de hiperestimulação: 18 séries de peito, 20 séries de costas, 16 de ombro, treino de quadríceps de 2 horas, treinar agonista e sinergista todo no mesmo dia. Volume existe para ser tolerado, não para ser exibido. A intensidade errada, se a intensidade é demais, tem falha neural, técnica ruim, risco alto de lesão. Intensidade de menos, estímulo insuficiente. Falhar toda a série é igual ao desastre. Nunca falhar, estagnação. Falhar é uma ferramenta. Quem falha o tempo todo se destrói. Quem nunca falha, não evolui. A inteligência, como sempre, está no meio. Não é somente músculos e articulações. O sistema nervoso ele também participa. O cérebro não tolera cargas altas repetidas sem descanso. O sistema nervoso fadiga antes do músculo. Fadiga neural reduz a precisão motora. Redução da taxa de disparo neural. Piora o controle escápulo-torácico. Piora o ritmo lombopélvica. E aí você acha que está treinando mais pesado, mas na verdade você está treinando descoordenado. E volume alto mais intensidade alta é a receita perfeita para a lesão. E aqui uma peça que ninguém usa, periodização. Periodização não é só para atletas, é para qualquer pessoa que treina. Alternância de estímulos reduz lesão. Variação planejada mantém a evolução. Deload reduz a carga neural. Então, o treino moderno ele é aleatório. O treino científico ele é progressivo, organizado. A musculação moderna virou aleatoriedade com carga. E o corpo humano precisa de progressão. Volume alto, intensidade agressiva, técnica pobre, ausência de periodização, terreno inflamatório, fadiga neural vão levar ao desastre. E as consequências são dor crônica, tendinite, bursite, capsulite, síndrome patelofemoral, instabilidade, rigidez torácica, burnout do treino. Você não falhou no treino, foi seu treino que falhou com você. No próximo bloco eu vou te mostrar os erros que fecham o caixão da performance. Os erros 5 e 6. Eles destroem a articulação. O alongamento sob carga deixa o corpo estagnado por
anos. Erro 5, confundir movimento com estabilidade. E esse é de longe o erro mais silencioso, mais perigoso e mais comum da musculação. A maioria acha que, por conseguir executar um movimento, automaticamente possui estabilidade para ele. Isso é completamente falso. Seu corpo é um mestre em compensar. Ele esconde fraqueza criando caminhos alternativos que não deveriam existir. E a maioria confunde compensação com execução. No agachamento, por exemplo, os joelhos entrando, o corpo vai resolver desviando o quadril. No supino, o ombro toma o movimento quando o peito não trabalha. Na remada, a lombar vai segurar tudo e a dorsal não vai ativar. No desenvolvimento, o trapézio rouba e o deltoide trava. No stiff, a lombar faz mais força e o posterior não é ativado. Portanto, a compensação é diferente de estabilidade. Compensação aumenta o desgaste articular. Compensação diminui o estímulo no alvo. E a compensação mascara fraquezas profundas. Compensar é sobreviver, mas não é performar. Estabilidade é igual a controle neuromuscular, tensão interna, mas alongamento dinâmico. Ou seja, o músculo certo ativa na hora certa. A articulação se move no plano certo. Não há vazamento de força. Não há movimentos destrutivos. Esse é o mecanismo. Quando você não estabiliza, a carga vai para ligamentos, cápsulas, tendões, aumenta o atrito, aumenta a compressão, aumenta o risco inflamatório, aumenta o risco de instabilidade crônica. O corpo sempre escolhe o caminho mais fácil neuralmente, não necessariamente o mais eficiente mecanicamente. Essa instabilidade causa ao longo de meses síndrome do impacto no ombro, tendinopatia do supraespinhal, epicondilite, lesões labrais, bursite, dor lombar crônica, síndrome patelofemoral, aumento do atrito femoropatelar, dor no quadril anterior, inflamações rotacionais. As articulações sofrem quando o músculo não estabiliza. Você pode ter 140 kg no supino e zero de estabilidade escapular. Você pode agachar com 180 kg e ter zero de estabilidade no quadril. E você pode fazer uma remada de 100 kg e ter instabilidade da escápula. Força expressa é diferente de força controlada. Força controlada é uma força utilizável. Treinar a tensão interna, portanto, controle consciente. Amplitude controlada, não amplitude bonita. Fazer cêntrica real, não soltar a carga. Posicionar a escápula, depressão mais rotação. Posicionar o quadril, rotação externa mais neutra. Treinar a coluna neutra, não em hiperextensão. Você não precisa de mais carga, você precisa de mais controle. Erro fatal número 6. Não entender o conceito mais importante da musculação. Alongamento sob carga. Esse é o erro que separa quem evolui consistentemente e de quem treina há 6 anos e parece igual. E o que separa quem tem músculo denso de quem tem músculo sempre murcho. O músculo responde à tensão, não necessariamente ao movimento. Musculação não é sobre mover o peso, é sobre criar uma tensão mecânica interna. E nada cria mais tensão mecânica do que o alongamento sob carga. O alongamento sob carga é a posição onde o músculo está no maior comprimento sobre uma tensão alta. E é onde você vai ter mais estímulo para ativar mTOR, ativar a sinalização para hipertrofia, ativar microdano controlado, gerar um músculo denso, expandir a capacidade de produção de força, remodelar o tecido de forma saudável. A ciência já mostrou que exercícios que enfatizam o alongamento sob carga geram mais hipertrofia do que exercícios com foco no pico de contração. O alongamento real sob carga tem um crossover baixo, por exemplo, alongando o peitoral, um dumbbell press com amplitude na vertical, remada com a escápula alongando e contraindo, agachamento profundo com controle da pelve, stiff com amplitude verdadeira, elevação lateral com o braço atrás do tronco, rosca inclinada, tríceps testa atrás da cabeça. O músculo constrói onde dói no alongamento e é ali que as pessoas têm medo de ir. Mas quais são os problemas da musculação moderna? Aulas aceleradas, protocolos metabólicos, séries curtíssimas, treinos corridos, amplitude reduzida, excêntrica roubada, foco no pump, velocidade alta, zero controle. Resumo, isso não tem estímulo real, não tem tensão sustentada, não tem alongamento sob carga. Ninguém cresce no pico da contração, cresce no ponto onde o músculo mais odeia estar, que é o alongamento sob carga. Isso diminui a lesão crônica.
A amplitude profunda ela organiza o colágeno. A excêntrica controlada melhora a resistência tendínea. E a tensão no alongamento melhora a estabilidade articular, melhora a distribuição de forças, reduz compensações. Pessoas com amplitude ruins têm mais lesões, isso é fisiologia, não é opinião. Quem tem posterior curto faz stiff com a lombar e tem hérnia de disco. Quem tem peitoral encurtado sobrecarrega o superior espinhal. Quem não alonga o quadríceps, sob carga, machuca o joelho. O alongamento sem carga é flexibilidade, alongamento com carga é performance. Quem evita o alongamento sob carga envelhece no treino. Quem domina o alongamento sob carga evolui por anos. E agora que você entendeu técnica, estabilidade, alongamento sob carga, no próximo bloco eu vou te mostrar o erro que fecha o caixão da performance. O erro que destrói suas articulações, sua recuperação, sua capacidade de progredir a longo prazo. O treino que destrói sua performance é aquele que falta recuperação estruturada. A musculação moderna ela glorifica intensidade, volume e disciplina, mas esquece a parte mais importante do treino, a recuperação. Você não cresce durante o treino, você cresce entre os treinos. E esse é o problema da cultura da exaustão. Treinos diários, estímulos redundantes, zero deload, zero variação de carga, zero controle de volume semanal, personal pedindo a falha sempre, crossfit sem ajuste técnico, influencers pregando no pain, no gain. O corpo fica, portanto, inflamado, sem reserva, sem potencial de adaptação, com sistema nervoso saturado, com colágeno desorganizado, com os tendões irritados, o VO2 despencando, metabolismo travado. É um treino que quebra o corpo, mas sem a recuperação para reconstruir. Recuperação, ela neutraliza as microlesões e reorganiza o colágeno. O reparo é onde tem a síntese proteica após o estímulo, o GH, o IGF-1. E aí você tem a adaptação do eixo neuroendócrino com a mecanosinalização. Supercompensação, vem um VO2 submáximo, mais glicogênio, mais recuperação do sistema nervoso central. Sem recuperação, o colágeno fica mal alinhado, as fibras musculares não são completamente reparadas, o sistema nervoso fica fadigado, o cortisol fica alto, o T3 fica baixo, a testosterona fica baixa, microlesões vão se acumulando, articulações ficam vulneráveis e o platô é inevitável. Com a recuperação, o colágeno fica forte, as fibras ficam organizadas, o sistema nervoso passa a ser responsivo, o VO2 aumenta, a força cresce, a capacidade metabólica aumenta e o risco de lesão cai. Recuperação é onde a força nasce. Mas como se recuperar de verdade? Mais importante de tudo, o primeiro lugar, sono profundo, 70% da liberação natural de GH. Restaura o sistema nervoso, reorganiza a parte motora. Segundo item, VO2 leve na zona 2, aumenta a remoção de lactato, aumenta a oxigenação tecidual, reduz a inflamação crônica. 3. Mobilidade específica, não é alongamento genérico, é amplitude controlada nas articulações certas. 4. Força bem distribuída, estabilidade gera recuperação estrutural. 5. Periodização semanal, 2 dias pesados, um moderado, um leve, por exemplo. Deload a cada 4 ou 8 semanas. Recuperar não é descansar, recuperar é adaptar. Você não evolui porque treina bonito, mas não treina a função. Porque levanta carga, mas não gera estímulo. Porque acumula volume, mas não periodiza. Porque executa o movimento, mas não estabiliza. Porque evita o alongamento sob carga, que é onde o músculo cresce. Porque treina demais e recupera menos. A musculação moderna é a estética do movimento, é o culto ao peso, o treino repetitivo, zero biomecânica. Zero neurociência, zero compreensão do que é adaptação. A musculação só funciona quando você respeita a fisiologia. Então, o treino ideal para evolução e prevenção, a técnica vem primeiro, função antes da forma, padrão motor limpo, estabilidade antes da carga, articulação segura, controle consciente do movimento, carga progressiva, sobrecarga planejável, curva de força e velocidade aplicada. Alongamento sob carga, estímulo real da hipertrofia, densidade muscular, saúde tecidual. Volume moderado e inteligente, 8 a 14 séries semanais por grupo já são suficientes.
Não precisa de 20 a 30 como muitos fazem. Intensidade calibrada. Não precisa falhar sempre, falhar na hora certa. Periodização simples. Onda leve, média e pesada, com deload programado. Recuperação ativa. VO2 leve, sono profundo, inflamação baixa. Essa é a ciência da hipertrofia. Isso não é feeling. O corpo humano é feito para durar, para evoluir, para se adaptar, para mover bem, para funcionar. A musculação moderna ela gera uma força cega, uma estética muitas vezes sem função, movimento sem controle, gera rigidez, inflamação, microlesões acumuladas, encurtamento adaptativo, falsa impressão de evolução. O problema não é treinar forte, é treinar forte sem qualidade, sem estabilidade, sem recuperação e sem técnica. Isso destrói o seu corpo. Os 7 erros fatais da musculação não acontecem porque as pessoas são preguiçosas. Elas acontecem porque ninguém ensina a fisiologia. E a academia virou palco, a musculação virou um teatro e o corpo acabou sendo a vítima. Você precisa treinar para durar, treinar para evoluir. A musculação é ciência, não é sacrifício. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, compartilhe e comente quais os erros que você mais cometeu e qual você pretende corrigir primeiro. A partir daqui, você nunca mais vai treinar igual.